Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou Simone Guerreiro e hoje eu quero convidar vocês a fazerem comigo um vestido maravilhoso aqui com design super sofisticado para várias ocasiões especiais que vocês queiram usar ou fazer para clientes de vocês, tá bom? A gente vai usar o fio Bella e espero que vocês gostem. Vamos lá! Bom, gente, vamos começar então o nosso tutorial desse vestido belíssimo, tá? E, por falar em belíssimo, vamos usar o fio Bella, tá? Eu amo esse fio, todo mundo sabe que é um dos meus fios favoritos, porque ele é muito democrático, a gente consegue fazer todos os tipos de peça com esse fio, tá? Ele é muito gostoso de trabalhar. A gente vai usar também agulha de crochê número 3, uma fita métrica, uma agulhinha de tapeçaria para arrematar e uma tesoura, tá? Ele é um tutorial muito básico, porque nós vamos usar apenas os pontos básicos do crochê. Então, acredito que se você é iniciante, ainda assim você vai conseguir desempenhar essa receita, porque ela só tem um designer elaborado, que eu vou passar todos os detalhes aqui para vocês, mas ele é super tranquilo de fazer, tá bom? Então, vamos lá. A nossa peça, ela tem módulos, tá? Então, eu já tô aqui com um pedaço pronto, que eu vou explicar para vocês. Tá? Ela começa com pedaços separados que a gente faz à frente. Fazemos aqui a parte das costas e depois a gente vai unir tudo isso aqui, tá? Então, esse trabalho ele começa aqui, ó. Tá? Ele começa aqui embaixo, nas correntinhas iniciais, e a gente vai fazer algumas carreiras de ponto alto normal, tá? E aí, depois, a gente começa um ciclo de aumento aqui, ó. Tá? Onde a gente vai fazer a abertura da nossa cava. Então, a gente faz um ciclo de aumento aqui, e depois que a gente chega na nossa medida de aumento, a gente continua fazendo as carreiras de ponto alto aqui, um tanto sem aumentar, e depois a gente começa aumentando aqui embaixo de novo, tá? É muito simples fazer isso, tá? Eu vou mostrar pra vocês. E essa parte aqui são módulos que a gente vai fazer. Primeiro um, depois o outro, tá? Que tá aqui. E depois a gente vai aqui unir essa parte com uma carreira de ponto alto, que a gente começa em um lado, aí vai fazer aqui uma correntinha e vai começar a embutir os pontos aqui no outro, e aí essas duas partes elas ficam unidas, tá? É um processo bem tranquilo de fazer. Ó, já tô aqui com o meu fio. Então, pra quem ainda não sabe, pode fazer a correntinha aqui normal, ó. E esse aqui já pode contar como seu primeiro ponto. E aí, vai fazer correntinhas, tá? A quantidade de correntinhas sugerida, ou você pode medir em você. É um trabalho que não tem padrão, que determina uma quantidade de pontos, então você pode tranquilamente medir em você, no seu busto, tá? E ir adaptando a receita de acordo, até em números de aumentos, tá? De acordo com o que for a sua necessidade, ó. Então, eu fiz aqui uma amostrinha, tá? O trabalho, vocês vão começar sempre na quinta corrente, tá? Ó, na quinta corrente, 1, 2, 3, 4. Na quinta corrente, a contar da agulha, vai pôr um ponto alto. Então, essas primeiras correntes aqui simulam o seu primeiro ponto, conta como um ponto, tá? E vai fazer toda a carreira de ponto alto. Ó, eu fiz aqui duas carreiras só para mostrar para vocês a transição dos aumentos, tá? Que vai ser dessa forma que eu vou mostrar para vocês em todos os pontos. Então, aqui a gente começa a aumentar. Depois que eu atingir todos os aumentos, eu vou passar uma quantidade de carreiras sem aumento, e aí depois eu começo a aumentar aqui de novo, sendo que vai ser no finalzinho aqui, uma carreira aumenta, a outra não. Mas isso está especificado na receita, tá? Então, é legal também acompanhar com a receita, tá bom? Além de ver aqui o vídeo apoio. Então, como é que vai ser esse aumento, tá? Vai aumentar dos dois lados nesse começo, tá? Na verdade, na peça da frente, sempre quando haverá um aumento, o aumento serão dos dois lados,
tá? Nesse módulo da frente. No módulo, nos dois módulos das costas, a gente pode perceber que a gente começa sempre, esse lado aqui sempre será aumentado, sempre. E aqui ele começa reto e depois que ele aumenta, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês. Então, o aumento ele é feito dessa forma aqui, ó. Virou o trabalho. Eu, pra simular um ponto, eu sempre gosto de fazer logo aqui no primeiro ponto, né? Um ponto baixo e uma ou duas correntes, dependendo do tamanho do seu ponto. E aí, eu já vou começar aumentando. Então, o que que eu vou fazer? Junto com esse trabalho que eu fiz aqui, ainda no primeiro ponto, eu vou colocar um ponto alto, tá? Então, aqui eu já fiz um aumento. Outra dica, trabalhe com os marcadores para vocês aumentarem, porque como é um trabalho grande, às vezes você não vai executá-lo todo em um dia. Então, você vai pegar aquele trabalho no dia seguinte para continuar, e o marcador facilita muito para você entender onde você fez aumento, onde você começou, tá? E aí, aqui, você vai seguir a carreira de pontos altos normal, tá? Sem aumentar. Os aumentos, eles são apenas nos cantos, ou seja, no primeiro ponto e no último ponto, tá? Então, aí, chegando aqui no nosso último ponto, ó, e cuidado, tá? Veja sempre, às vezes fica meio assim, você acha que não tem mais ponto, conta, tá? Pra quem não tem experiência. Vai vir aqui no último ponto, vai colocar um ponto e junto com ele vai colocar mais um ponto, tá? Então, aqui eu já tenho um aumento desse lado e tenho um aumento desse lado. Virei o trabalho. Virei o trabalho, vou de novo fazer aumento, tá? Ó, fiz aqui junto, eu vou trabalhar, então, um ponto alto. Vou seguindo, fazendo, tá vendo como ele já vai aqui abrindo, ó. Ó, como esse trabalho já vai abrindo. Vou chegar aqui no último ponto, vou fazer o aumento, ou seja, 2 pontos juntos, tá? Então, vai fazer, claro, depois de toda a nossa sequência sem aumentos, vai fazer esse trabalho aí. Então, vocês vão perceber que ele vai abrir, tá? Ó, ele vai abrindo, e aí tem um ciclo de algumas carreiras fazendo esse trabalho, tá? Quando atingir o necessário, vai fazer uma quantidade inteira sem aumentar, que tá especificado na receita, tá? E aí, um pouco antes desse trabalho finalizar, vai começar os aumentos de novo, tá? Pra abrir um pouco aqui. Então, ó, aqui, só que aqui embaixo será diferente. Vai fazer uma carreira com aumento, uma sem, uma com aumento, uma sem, uma com aumento, e assim vai até a quantidade necessária, tá? Tá especificado. Agora, a gente vai mostrar aqui como vocês vão construir essa parte aqui. Então, essa parte é como eu falei pra vocês, tá? Começa aqui embaixo, tá? E aí, logo na segunda carreira, já vai começar o aumento, como eu fiz aqui. Só que, nas primeiras carreiras, só é aumentado de um lado, tanto na ida quanto na volta, tá? Então, aqui, ó, digamos que aqui eu aumentei aqui, ó, tá vendo? Aumentei aqui desse lado, esse lado vai ser sempre o meu reto, né, até um certo momento. Eu vou virar, eu não vou fazer aumento aqui, porque ele não é o meu lado de aumento, tá? Eu vou até lá e na ponta eu vou fazer o aumento, tá? Ah, mas indo também vai fazer o aumento, não é só quando começa a carreira? Não, em todas as carreiras. Então, carreira, às vezes você vai aumentar no começo da carreira e às vezes o seu aumento será no final da carreira, como tá sendo agora, ó. Tô no meu lado de aumento, opa, tô no meu lado de aumento, eu vou chegar aqui no último ponto e eu vou fazer um aumento. Ó, fiz um, e aqui junto eu vou fazer mais um, tá? Ó. E aí, ele vai abrindo. Virei,
é o meu lado de aumento, não é? Então, eu vou aumentar aqui de novo. Todas as carreiras vão ser aumentadas. E aí, aqui não haverá aumento, tá? Então, ó, todas as carreiras aqui, todas são aumentadas. Então, você percebe que tem uma grande diferença aqui do começo pro final, tá? E aqui vai chegar um momento da receita que vai pedir para você fazer o mesmo ciclo que foi feito aqui, tá? De aumentos, que vai aumentar uma carreira, a outra carreira não vai aumentar. Vai aumentar uma carreira, a outra carreira não vai aumentar. Do mesmo jeito, gente, fazendo a mesma forma de aumentos, tá? Porque aí, ó, aqui acompanha o designer, tá? Então, por isso que chega aqui um momento, vai repetir a mesma sequência e quantidades aqui de carreiras aumentadas. Aqui sempre será aumentada, tá? E aqui, gente, como é que foi feito isso? As partes, então, elas estavam separadas, tá? E a gente uniu aqui, ó, fazendo ponto alto, com a última carreira de ponto alto antes da nossa costura. Foi, né, começado, então, a carreira de ponto alto, fazendo um ponto alto em cada ponto, tá? Cheguei aqui, fiz uma corrente. Aqui, você pode fazer correntes mais, para ficar mais aberto, você pode não fazer corrente, tá? Isso não muda em nada a estrutura do trabalho, do vestido. Feito isso, a corrente vai vir aqui no ponto, vai ganchilhar o fio e vai vir aqui no ponto e fazer o ponto alto. Nisso, você já conectou as duas partes e vai finalizar a carreira, tá? Vou mostrar aqui para vocês num pedacinho, numa amostrinha. Então, aqui eu tenho uma amostra, tá? Claro que tem que se atentar aqui na hora de fazer essa união, de estar aqui a nossa parte, a maior aumentada, juntas no centro, porque isso aqui é as costas do vestido, tá? O decote. Então, aqui a gente faz, tá? Os pontos. Começo aqui, faço ponto alto em cada ponto alto. E eu cheguei aqui na hora, então, né? Comecei uma nova carreira. Cheguei aqui no momento em que eu vou unir. Eu vou fazer aqui uma corrente, ou duas, ou quanto você quiser. Ou nem precisa de corrente, se você não quiser. Lembrando que, claro, se você não fizer corrente, vai faltar um pouco de ponto ali no quadril, mas você pode compensar fazendo aumentos na lateral, ou se você quer ele mais ajustado, não vai fazer falta, tá? Cheguei aqui, vou então, ó, todo o meu lado do aumento, vou laçar aqui o fio, ó. Lacei o fio, vou aqui pro meu primeiro ponto desse lado e vou fazer um ponto alto, ó. Tá? E aqui eu já uni os dois lados. E aí, eu vou apenas aqui continuar e finalizar a carreira, tá? Ó, mas é assim que une, é muito simples, tá? Eu nem vou terminar essa amostrinha pra gente não perder tempo aqui. Vocês viram que é muito simples unir. E aí, agora a gente vai fazer o quê? A costura lateral pra gente dar continuidade nesse comprimento, tá? Então, eu costurei aqui com pontos baixíssimos, tá? Mas também pode ser costurado com uma agulha de tapeçaria tranquilamente. Mas, se você for costurar aqui no ponto baixíssimo, é só você unir, porque é muito simples. É carreira para carreira, tá? Então, vai vir aqui e vai fazer o ponto baixíssimo. Eu vou fazer aqui alguns para quem às vezes ainda não sabe, tá? Ó, depois arremata isso aqui, né? Vai vir aqui no primeiro ponto, aqui no primeiro ponto. Vai pegar esse fio, vai inserir o fio aqui conectando no trabalho, simples assim, ó. Vai pegar de um lado e do outro e vai fazer pontos baixíssimos, aqueles que a gente laça e tira todo de uma vez. E vai assim, costurando até o final.
Gente, então aqui tá a estrutura, foi costurado aqui dos dois lados, tá? Agora a gente tira isso aqui do avesso, tá? E vai trabalhar agora o comprimento a partir dessa base. Então, vai vir aqui, ó, eu vou começar aqui nessa corrente, pra quem não fizer corrente, vai começar aqui no primeiro ponto, aqui da parte de trás. Eu já fui com o fio, ó, fiz um ponto baixo, corrente, e vou trabalhar a sequência de pontos aqui, altos, tá? Dando a volta aqui na carreira inteira. Gente, chegando aqui nas costuras, para não ficar um vão, para eu vir aqui nesse outro ponto e eu ter essa abertura, pode fazer, então, um ponto alto bem nessa costura, tá? Porque aí a gente consegue fazer essa ligação aqui desse primeiro módulo agora com a parte de baixo, ó. E aí fica tranquilo, vai fazer isso nas duas costuras. Ó, então aqui eu dei a volta em tudo, fiz aquele pontinho na costura. E aqui, como é que a gente vai trabalhar daqui pra frente? Vou vir aqui no primeiro ponto, vou fechar no baixíssimo e vou virar essa carreira. Então, a gente vai trabalhar assim, circular, mas virando carreira, tá? Pra essa emenda ficar retinha, tá bom? Aí, eu vou vir aqui no meu primeiro ponto, vou fazer aqui do mesma forma, tá? Opa. Vou aqui fazer da mesma forma, ó, corrente, ponto baixo, corrente, tá? E vou trabalhar, fazer ponto por ponto, respeitando as carreiras que tiverem aumento. E aqui, gente, é muito simples. Digamos que eu, por exemplo, tenho quadril. Então, eu tenho sempre que fazer alguns aumentos. Pra você que é mais magrinha, que não tem muito quadril, de repente, essa largura, e que você quer um vestido mais ajustado, essa largura aqui vai ser o suficiente. Então, vai medindo em você, ou vai medindo de acordo com o centímetro da sua cliente e do que ela quer para a peça, mais ajustado, mais larguinho. E aí, é só fazer aumentos nesse processo aqui. Caso tenha sugestão na receita, ou caso você queira fazer dessa forma, não vai interferir no vestido e também vai ficar legal, tá? Então, a gente vai trabalhar essas carreiras aqui. Bom, já fiz todo o comprimento, aqui vou mostrar pra vocês, ó, tá? Então, da nossa emenda, vim fazendo, marquei, e aí eu vou dar a sugestão de novo pra vocês. Usem os marcadores de ponto pra marcar onde vocês acham interessante. Por exemplo, essa e essa aqui foram as carreiras que eu fiz aumento, tá? Às vezes vocês vão querer fazer aumentos de outras formas, às vezes vocês vão parar aqui e vão continuar amanhã, então é interessante marcar, tá? Lembrando que os aumentos são 3, um na parte central e um em cada lado do trabalho, tá? Foi assim que foi aumentado essa peça. Claro, você pode aumentar mais ou menos, como a gente já falou mais ali no começo do vídeo. Fiz aqui o comprimento todo e agora chegou a hora da gente fazer a nossa fenda, tá? A sugestão de carreiras aqui tá tudo na receita, tá? Aqui a gente vai, então, ó, fechar no baixíssimo. Ou se você não quiser fechar, fazer aquela manual. É que como eu vou colocar ponto aqui, não vai interferir, tá? Agora eu vou cortar esse fio. Porque a fenda a gente vai fazer lá na frente. Ah, eu quero fenda atrás, então nem precisa cortar. É só fazer o procedimento que a gente vai fazer na parte da frente, tá? Ó, aqui eu cortei, tirei. E aí, gente, ó, tá? Ele tá se formando aqui. Ah, nem quero comprido mais, nem quero fazer toda aquela parte. Só fazer aqui o acabamento e a parte de cima que eu ainda vou mostrar pra vocês. Mas eu quero aqui continuar essa receita com vocês. Então, a gente vai fazer o quê? Vai deixar o trabalho bem estendido, bem retinho, tá? Desde lá de cima até embaixo. Porque a gente vai aqui escolher a parte central aqui da frente, tá? A parte do meio aqui da frente, pra gente começar a nossa fenda, tá? Vocês podem até se basear pela emenda, ó, tá? Então, aqui que eu vou fazer? Eu vou virar, que a gente vai trabalhar a parte de cima, tá?
Então, eu tô com ele na parte da minha frente, ó. Pra mim aqui tá certinho, tá? Me baseando aqui pela minha emenda, tá? É aqui, ó, tá? Que eu vou colocar. Eu posso até medir, contar, tá? É interessante também. Da emenda pra cá, contar pontos, da emenda pra cá, contar pontos. Ah, aqui deu um a mais do que aqui. Não vai fazer diferença, tá? Não vai aparecer. É mais pra você se localizar e ter uma margem aí, tá bom? De meio, tá? Um ponto a mais, ó, tá vendo? Tá meio que certinho, ó. 24, aqui 23. Posso até andar um pouquinho pra cá. Então, ó, uma margem de ponto a mais, ponto a menos, isso não vai fazer diferença, tá? Tem que estar bem centralizado, usa os centímetros aí pra ver. E aí, a gente vai aqui colocar o nosso fio, tá? E aí, eu vou dar uma sugestão. Se você quiser colocar direto aqui, tudo bem, não vai aparecer o ponto se ele tá do avesso ou do lado certo, tá? Para as pessoas. Isso é uma coisa que a gente percebe. Mas percebam que, como o nosso trabalho, ele é vai e vem, a gente vira o trabalho, essa carreira que eu terminei aqui, ó, ela tá posicionada do lado direito do ponto alto para mim. E o lado avesso tá na parte interna, essa última carreira. Se eu quiser continuar essa sequência, para ficar bem direitinha, eu posso até fazer o quê? Eu posso até fazer o quê? Começar do lado interno. Ah, mas eu sei que isso não vai fazer, porque, gente, é uma coisa que nós vemos, tá? Ninguém vai perceber isso. Tanto que aqui em cima a gente fez a emenda do trabalho, os dois posicionados do mesmo lado de carreira. Porque eu preferi assim por conta do último ponto que ia dar uma confundida. Aqui, então, não vai aparecer, é um detalhe que não aparece, gente. Mas se você quiser ser, assim, muito certinha na sua sequência, pode fazer isso aí que eu tô fazendo, ó. Já inseri o fio do lado certo aqui, que seria na sequência de carreira, do lado interno, tá? Ó, do lado interno, tá? E vou aqui começar os meus pontos. Então, é o mesmo trabalho nessa carreira, depois haverá as diminuições, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui no último ponto, quando eu chegar aqui, eu não vou emendar mais, eu vou virar o trabalho e vou voltar fazendo sem fechar no baixíssimo as carreiras. Então, aqui não haverá mais fechamento de carreira no baixíssimo, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Vamos fazer aqui a nossa carreira, então. Bom, gente, ó, terminei toda a carreira, tá? Agora eu vou fazer o quê? Normalmente a gente tava trabalhando o quê? Fechando a carreira no baixíssimo. Agora eu não vou mais fechar, tá? Agora eu vou virar o trabalho, tá? E vou aqui iniciar uma nova carreira do mesmo jeito, só que não vou fechar o trabalho, tá? Carreiras lineares de vai e vem, sem fechar o trabalho no baixíssimo, tá? Haverá, e aí a gente vai ter as carreiras de diminuições, tá? Que eu já vou mostrar pra vocês aqui. Como seria? As carreiras de diminuições, a gente vai fazer no começo e no final, tá? Na verdade, no começo e no final. Então, o que a gente faz? Ó, para diminuir no começo, o que eu vou fazer aqui? Você tem várias maneiras de fazer, tá? Você pode caminhar com baixíssimo aqui, ó, já comi o primeiro e começar daqui, né, um novo ponto, subindo correntinhas, ó, tá? Essa é uma forma de diminuir, ou você pode ir direto aqui, ó. Esse é o seu primeiro ponto que você vai diminuir e não vai trabalhar. Você pode ir direto no segundo, ó, e fazer um ponto baixo e a correntinha,
tá? E aí, você já diminuiu e fica mais retinho, tá? Eu costumo fazer assim. E vai fazer normalmente aqui, normalmente. E aí, vai fazer a carreira toda. Chegou aqui no final, aí você não vai trabalhar o último ponto, tá? O último ponto, ele vai ficar sem fazer nada, tá? Chegou no penúltimo, faz o seu ponto alto, esse último não trabalha, simplesmente vira a carreira e começa outra carreira, tá? Então, toda carreira de diminuição, quando tiver escrito na receita que é de diminuição, é esse o procedimento. Lembrando que a diminuição é para a gente marcar mais a abertura do nosso vestido, tá? Por conta do detalhe, tá? Se você não quiser, não é necessário. Ah, eu quero deixar ele mais fechado mesmo. Não precisa nem fazer a diminuição, tá? Então, bora trabalhar aqui. Então, a nossa saia cresceu, gente. Olha aqui, tá? Onde eu comecei a fenda, né? Desconectei o fio do trabalho, vim aqui no meio, conectei e vim fazendo o trabalho linear sem fechar a carreira, tá? Aqui é o ciclo de diminuição. Vejam, eu fui marcando o vestido inteiro, tá? Até pra onde eu fiz aumento, eu ver, né, como é um trabalho grande, você se perde nas carreiras. Então, para contagem é legal. Então, eu sei que nessas duas carreiras eu fiz as diminuições que são feitas na parte de trás. Aqui foi onde eu comecei o nosso trabalho fechando carreira, tá? E aí, aqui foi a fenda, aqui foram os ciclos de diminuições, né? E ficou assim, com essa abertura. Finalizando essa parte aqui da saia e das fendas, a gente vai começar agora a arrumar esse vestido aqui, né? Por alça, fazer acabamento, a gente vai fazer aqui um trabalho legal para dar um peso nessa saia. Então, como nós não temos aqui um trabalho definido de carre de ponto, nós vamos fazer agora, sem cortar o fio, ó, terminei, tá? Digamos que você fez mais curto ou mais comprido, enfim, isso não importa. Terminei a quantidade que eu quero, eu vou vir aqui do lado, ó, e já vou iniciar uma carreira de ponto baixo, tá? Pra gente dar um acabamento e dar cabeça de ponto aqui para esse trabalho, que vai me facilitar muito nesse próximo trabalho que a gente vai fazer aqui na fenda, tá? Então, isso vai ajudar muito. Então, eu vou vir aqui e vou fazer carreiras de pontos baixos, tá? Um seguido do outro. E a gente vai dar a volta fazendo isso. Finalizei a carreira de ponto baixo, tá? Agora, eu vou começar o nosso babado aqui da nossa saia. Ó, vai ser um trabalho simples. Agora, a gente vai trabalhar no ponto alto alongado, tá? Então, ó, nem cortei meu fio. Daqui eu já vim pro lado, ó, fiz um ponto baixo e duas correntes para equivaler ao meu ponto alto alongado e uma corrente de separação. Não, aqui não tem corrente de separação, que a gente vai fazer um outro ponto junto, ó. Porque a sequência vai ser assim: 2 pontos altos alongados juntos do mesmo ponto, uma corrente, um ponto alto alongado, uma corrente, 2 pontos altos alongados, uma corrente. Só que sem pular ponto, tá? Então, ó, ponto alto alongado, lacei para fazer o ponto alto, não fechei, vim aqui, fiz uma corrente, lacei e fechei. Esses pontos estão juntos, tá? Corrente, então, haverá uma corrente de separação para todos os pontos. No próximo ponto, um ponto alto alongado. Corrente. No próximo ponto, 2 pontos altos alongados. 1, 2. Corrente. Próximo, um ponto. Então, a gente vai intercalar aqui, tá? Corrente. Próximo, 2 pontos altos alongados. Corrente. Próximo, 1, tá? Vai fazer esse trabalho aqui em volta de tudo. O que seria tudo? Ó, vai vir aqui, tá? Vai dar a volta, vai vir aqui, vai fazer esse trabalho aqui na fenda e vai chegar aqui onde a gente começou, tá? Vamos trabalhar. Feita a primeira carreira do nosso babado,
Agora, como que a gente vai fazer essa sequência? Aqui vai fechar normal, tá? Ó, vai fechar no baixíssimo, não precisa virar a carreira, tá? Porque essa emenda aqui não vai aparecer por conta do babado. Levanta as correntinhas para ser o seu primeiro ponto. E aí, nessa carreira, a gente vai trabalhar 2 pontos em cada ponto da carreira anterior e separado com uma corrente. Então, 2 pontos, separou na corrente. Próximo ponto da carreira anterior, 2 pontos altos alongados, separou com corrente. Próximo, 2 pontos, separou com corrente, tá? Então, na carreira de baixo, eram 2 e 1, né? 2 e 1. Aqui são 2 pontos em todos os pontos da carreira, sendo eles separados com a corrente. Bom, a partir aqui da terceira carreira, nós vamos fazer uma repetição, tá? Não haverá mais aumentos, caso você não queira deixar mais, né, embabadado. Pra mim, assim tá bom. Então, eu vim fazendo o quê? Aonde tem ponto, a gente faz ponto. Aonde tem corrente na carreira anterior, corrente. Aonde tem ponto, 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 corrente, corrente, certo? Vai ser a mesma coisa de baixo, só que embaixo a gente fez aumentos, né? E a partir daqui não serão mais aumentos. Onde tem ponto, você faz ponto. Aonde tem corrente, corrente, tá? E aí, pode fazer quantas carreiras quiserem. Aqui tá faltando só mais uma, ó. 1, 2, 3, 4. Vou fazer mais 4 aqui. Então, no caso, falta mais uma, tá? Mas isso é opcional, você pode fazer mais, menos, o quanto vocês quiserem. Caso queiram mais babado, mais embabadado, é só fazer mais correntes. Ao invés de fazer uma corrente, fazer 2 correntes, tá? Então, eu vou terminar esse processo aqui e a gente vai fazer agora a alça e o acabamento das costas. Bom, agora a gente vai trabalhar a alça para depois fazer o acabamento em ponto baixo, tá? A alça nós vamos começar aqui pela frente, então vai fazer um lado primeiro, depois vai fazer o outro lado, tá? Muito simples, ponto alto, tá? Ah, quero fazer um outro tipo de alça, mais trabalhado, também fiquem à vontade. Aqui a gente vai fazer, ó, já vai colocar aqui, ó, com o fio na agulha, né, no primeiro ponto, pra gente já fazer um ponto baixo, uma corrente. E aí, no próximo ponto, um ponto alto, e no próximo ponto, um ponto alto. Vai virar o trabalho. Virou o trabalho, ponto baixo, corrente, próximo ponto alto, próximo ponto alto. Então, gente, é isso, tá? Virou o trabalho. A gente vai fazer o vai e vem aqui para ir construindo essa alça aqui de pontos altos, tá? Vai fazer aí na medida sugerida na receita ou da forma que necessitar, né? Às vezes por seu tamanho é menos, é mais, tá? Mas para esse tamanho aqui, que é um M, para mim, eu deixei a minha sugestão, mas fiquem à vontade aí para fazer o tamanho que vocês precisarem, tá? Terminou a quantidade ou sugerida ou a que vocês necessitaram, vai emendar, tá? Digamos então que eu terminei aqui, ó. Digamos que eu terminei aqui toda a minha alça, tá? Vai vir aqui, ó, na parte de trás e vai costurar nesses 3 pontinhos aqui, ó, tá? Eu vou costurar com pontos baixíssimos assim do avesso, tá? Ó, vai vir aqui, tá? Só suponhamos, aqui uma suposição, tá, gente? Que eu terminei. Vai vir aqui e vai costurar com baixíssimo logo aqui no primeiro, ó. Vai vir aqui e vai laçar o fio baixíssimo.
Tá apertado aqui, porque eu não fiz muito, tá? Ó, segundo, no segundo. E terceiro, no terceiro aqui. Tá? Ó, pontos baixíssimos. Digamos que eu terminei, fui lá e costurei com pontos baixíssimos, tá? Aí vai cortar o fio, vai arrematar e vai fazer o mesmo processo do outro lado. Vamos aqui desmanchar. Ó, aí vai cortar o fio e vai começar o mesmo processo do outro lado, nos 3 últimos pontos, tá? Vai subir a mesma quantidade que for feito da outra alça, vai costurar aqui. Claro que esse vestido permite com que vocês brinquem com a alça também, né? Vocês podem fazer uma alça cruzada, quem quiser, que eu quero as costas livre. Né? Pode vir daqui, costurar aqui e lá aqui. Podem fazer grande, fazer uma brincadeira aqui, um laço, também ficaria muito legal. Então, podem também usar aí a criatividade, tá? Então, a gente vai construir aqui neste modelo, que eu tô fazendo aqui pra mim. Vamos construir daqui e costurar aqui, construir daqui e costurar aqui. Bom, gente, alças prontas. Então, comecei na frente, costurei aqui com ponto baixíssimo pelo avesso. Também pode ser costurado com agulha de tapeçaria, tá? Tranquilamente. Agora, nós vamos fazer aqui uma carreira de ponto baixo, começando daqui do decote, da parte de baixo, e dando a volta aqui. E depois dentro aqui da cava, vai cortar o fio e vai fazer em cada cava. Só que agora a gente vai trocar de agulha, tá? E aqui é uma tática que eu quero mostrar pra vocês, dar essa dica. Os acabamentos da parte de cima de um vestuário, principalmente quando é regata, tem alcinha, é legal fazer com um número a menos de agulha, tá? Então agora a gente vai usar a agulha número 2, a 3 eu vou deixar de lado, porque dá uma assentada nos pontos, tá? Dá uma estruturada nesses pontos aqui que às vezes pode ficar muito aberto. Então, a gente vai aqui, ó, já começar aqui embaixo, ó, do lado direito da peça, claro, tá? E vai colocar o fio, ó. Vai colocar o fio e fechou. E agora vai aqui fazer os pontos baixos, tá? Um do ladinho do outro, mas sem acumular, porque senão não vai dar o efeito, né, que eu falei agora. Se acumular muitos pontos, isso aqui abre, tá? Então, vai fazendo de acordo aí com a coerência do seu decote, de forma que fique um do ladinho do outro, mas sem acumular, tá? E vai fazer esse trabalho até dar a volta no decote inteiro e chegar aqui. Bom, gente, então aqui tá terminado, tá? Então, aqui é uma carreira só, não tem necessidade de fazer duas, tá? Mas aqui na parte externa da nossa cava, eu fiz duas, tá? Então, eu conectei o meu fio aqui embaixo, fiz uma carreira inteira, fechei no baixíssimo, fiz outra carreira, tá? Pra ficar mais firme e pra ter aqui mais um detalhezinho, tá? Pra ficar bem acentuado a nossa cava, né? Esse desenho aqui, tá? Então, duas carreiras aqui e uma carreira fora
no nosso decote, tá? Então, o nosso vestido tá pronto. Um vestido com design bem sofisticado, que tenho certeza que vai servir para várias ocasiões especiais aí de vocês e da cliente de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado muito. Quero já aproveitar e desejar um lindo Natal para vocês e para toda a família de vocês, tá bom? Até o próximo projeto. Um beijo grande.